Glória a Deus. Shalom, igreja! Eu acho que vocês foram pegos desprevenidos, por esse motivo eu vou cumprimentá-los novamente. Shalom, igreja! Glória a Deus, aleluia. Para aqueles que não me conhecem, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Rodrigo Augusto. E para aqueles que me conhecem, eu continuo me chamando Rodrigo Augusto também. E eu pastoreio a Dínamos em Goiânia. No dia 13 de outubro do último ano, nós demos início a um projeto de plantação de igreja em Goiânia. E de lá até aqui nós temos visto inúmeros resultados e frutos dessa obra que foi startada há pouco tempo atrás. E isso faz com que o nosso coração esteja transbordante de alegria, amém? Nós temos diversos locais de reuniões, mas na verdade nós somos uma igreja só. E eu tenho 29 anos de idade, sei que a minha lataria está um pouco abatida. A gente costuma brincar que é porque lá em Goiás tem muita estrada de terra, então produz algumas avarias aqui na carcaça. Eu sou muito bem casado pela graça e para a glória de Deus. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. E isso quer dizer que se Deus me alcançou, se eu me casei com você, e para Deus não há coisa que seja demasiadamente difícil. Quantos creem nisso? E eu sou pai de duas crianças fantásticas, do Benjamin, de 2 anos de idade, e da Maitê, que tem 8 meses de vida. Eles ficaram lá em Goiânia, enfim, com o coração aqui, porque nós festejamos e celebramos muito pelo privilégio de compor essa família. E nós vamos ter uma palavra de oração aqui, mas antes eu sinto de falar sobre algo. Antes de vir aqui, o Richard estava orando por mim, e o Senhor me trouxe à memória algo. Eu não sei se você sabe, mas os 2 maiores gatilhos que assolam, que atacam a nossa geração, tentando acometê-los de ansiedade, pânico e todas essas variações, são os seguintes. O primeiro deles, o primeiro dos gatilhos que tem atacado a nossa geração, é a falta de se cumprir um propósito. É a falta da compreensão de que o indivíduo foi criado para um propósito que foi escrito e determinado antes da fundação do mundo. E o segundo desses gatilhos é a falta do sentimento de pertencimento, de se sentir incluído, se sentir parte de uma família. E por que eu falo isso? Porque pastor Dênio, pastora Solange, eu posso dizer com toda a liberdade do mundo e sem qualquer falsa modéstia, eu acredito que eu estou no lugar certo, na hora certa e ao lado das pessoas certas. Se você pode, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas. Aleluia! E dito isso, eu gostaria que nós orássemos ao Senhor. A palavra de Deus fala no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão, sede não de água, mas de ouvirem as palavras do Senhor. Nós não estamos aqui para assistir a nenhum espetáculo. Nós estamos aqui porque nós temos fome, nós temos sede e acreditamos que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E acreditamos que Ele é a água viva que sacia a nossa sede. E acreditamos que assim como do Pai, Cristo viveu, porque dele se alimentou, se nós nos alimentarmos de Cristo, por Ele nós iremos viver também. Eu gostaria que aí no seu lugar, você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e que com as suas próprias palavras você começasse a orar ao Senhor e dissesse: Senhor, fala comigo. Senhor, nós temos fome, sede, queremos, ansiamos por sermos saciados, alimentados, nutridos, fortalecidos pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdadeira comida, o Teu Espírito a verdadeira bebida. Assim como do
Pai, Cristo viveu, porque dele se alimentou. Ao nos alimentarmos do Senhor, pelo Senhor iremos viver. E é por esse motivo que nós te pedimos, Pai, para que o Senhor faça, para que o Senhor transforme as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas ao nosso espírito, ao ponto de que saiamos daqui não como negligentes ouvintes, mas como operosos praticantes da Tua palavra. Pai, a Tua palavra cai, é semeada, mas não torna se antes cumprir o seu propósito. Assim acontecerá com a palavra liberada. Ela não vai voltar vazia, mas cumprirá, alcançará, encontrará um coração, um solo, uma terra fértil, que multiplicará essa semente a 30, a 60 e a 100 por um. Se você pode, glorifica o nome de Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia, mais uma vez aplauda o nome dEle. Se é para Jesus, pode ser mais intenso, pode ser mais forte. E o título da minha mensagem é Uma Visão Celestial. Eu acredito em algo. Eu não sei se vocês são apegados, têm apreço por literatura. No livro dos Heróis da Fé, existe uma exclamação, uma declaração, após eles terem relatado todos os moveres, os adventos de grande visitação do Espírito. O autor exclama da seguinte maneira, na verdade, isso nada mais é do que uma citação de algo que foi dito pelo Espírito a William Seymour, o precursor do avivamento da Rua Azusa. Parafraseando, o autor fala assim, olha, depois de vocês terem ouvido e lido sobre muitos feitos do Senhor, eu tenho algo a dizer. Existe um suspiro por uma colheita de 1 bilhão de almas. A história conta que o Espírito de Deus visita aquele lugar, a Rua Azusa, que reunia pessoas que passavam horas, dias, semanas, orando e clamando por uma visitação do Espírito, por um derramamento da parte de Deus, por algo que reverberaria em salvações em larga escala, manifestações de sinais corriqueiras, ao ponto de que o viver natural daqueles cristãos fosse se mover de modo sobrenatural. Em um dado momento, o Espírito fala para William Seymour, que é filho de escravo, cego de um olho, manco de uma perna, que não tinha condições naturais para liderar aquele mover, o seguinte: eu estou indo embora, mas ainda virá uma outra chuva, e quando essa chuva vier, a colheita não será de centenas de milhares, mas a colheita será de 1 bilhão de almas. Eu acredito em uma colheita que ultrapasse 1 bilhão de almas. E eu acredito que existe uma premissa que está diretamente ligada não apenas a esse acontecimento que eu mencionei, mas a tudo aquilo que compõe e nos traz esse cenário. Eu acredito em uma premissa de alinhamento e avivamento. E quando eu falo, uso da terminologia avivamento, eu estou querendo me referir a conversões em larga escala, a manifestações corriqueiras do sobrenatural, mas também a revitalização ao modelo original. Eu acredito que todo avivamento ele foi precedido por um alinhamento. E historicamente, biblicamente, nós podemos afirmar isso. A Escritura diz, na carta de Paulo aos Efésios, que Jesus veio em um tempo denominado plenitude dos dias. E o apóstolo Paulo não usa dessa palavra simplesmente como uma palavra de efeito. Existiu uma confluência de acontecimentos que propiciaram, que permitiram a vinda do Messias. A primeira delas foi o ensino dos judeus às Escrituras. A fidelidade, a mordomia, quanto a cuidar, zelar e ensinar os preceitos de Deus. A segunda delas
foi a criação dos correios pelos romanos, que permitiam com que pessoas de diversos lugares do planeta superassem a barreira de espaço-tempo no que se refere à comunicação. Ali uma expansão estava acontecendo, mas não apenas a influência dos judeus, dos romanos, os gregos também tiveram a sua participação com a helenização, onde eles introduziram uma língua universal que permitia que pessoas de diversas localidades, nações, tribos e raças pudessem falar e serem entendidas. Esses adventos configuram esse tempo denominado plenitude dos tempos. Mas na história também nós observamos isso. Nós estamos há 500 e alguns anos da Reforma Protestante, 502 anos da Reforma Protestante, e eu não sei se você sabe, Wittenberg era uma cidade na ocasião de mais ou menos 5.000 habitantes. Eu acho legal algo que foi dito a respeito do homem que catapultou, embora existissem outros que cooperaram para isso, disseram a respeito de Martinho Lutero: em tempos de densas trevas, à luz de lamparina, um homem por intermédio da revelação do Espírito bradou, e o seu eco, a sua voz, percorreu os 4 cantos do planeta Terra, onde dizia: o justo viverá pela fé. Os feitos daquele homem, uma cidadela da Alemanha, ultrapassaram as barreiras geográficas e as barreiras do tempo, mas não simplesmente pelo posicionamento de um homem. Juntamente com tudo aquilo, um homem chamado Gutenberg inventa a imprensa. E aqueles escritos, a escritura que era de acesso restrito e limitado a figuras sacras-santas, aos religiosos da época, não é restringido a eles, mas transpõe todo o obstáculo ou barreira humana. Recentemente eu ouvi de um líder espiritual o seguinte, ele falando assim: Rodrigo, você precisa tomar cuidado com algumas afirmações que você faz ou com algumas decisões que você toma, porque você é novo, você é jovem, e até por esse motivo eu fiz questão de citar a minha idade. E o jovem, ele tem uma característica, talvez me entenda, um defeito. O jovem, ele não tem visão, e é por esse motivo que ele precisa da sabedoria dos mais velhos. Eu falei, a grosso modo eu concordo, mas em seu sentido e colocação estrito senso, eu não concordo. Isso pode valer para um homem natural, mas para o homem espiritual o parâmetro é outro, porque a palavra de Deus fala no livro do profeta Joel o seguinte: acontecerá que depois daqueles dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Eu não estou querendo substituir, eu estava falando com o pastor Dênio Júnior sobre a gratidão por termos o pastor Dênio Lara, que é uma fonte de inspiração, de segurança, de amor e cuidado sobre nós. Mas nós não podemos permitir que esses comentários sutis nos calem ao ponto de abafarmos, de velarmos aquilo que o Espírito colocou em nossos corações. Porque a partir do momento em que eu e você fomos revestidos do Espírito, nós recebemos visão para um outro tempo. Nós recebemos visão não simplesmente para fazer as nossas preferências virem à tona, mas para trazermos os altos desígnios de Deus à existência. Eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. E a Escritura diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, mais uma vez, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu não sei se você reparou, mas aqui o autor, o apóstolo Paulo, nos recomenda a olhar tanto para trás, quanto para frente. Ele fala: olha, vocês devem fazer em memória, até que eu volte. Eu acho interessante, trazendo esclarecimento a essa frase, em memória, essa compreensão, ao que foi dito por Thomas Edison. Uma vez perguntaram para Thomas Edison o seguinte: qual é o segredo do seu sucesso? O que você fez para que alcançasse um alto nível tão rapidamente? E aí ele exclama o seguinte: se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu me apoiei nos gigantes. E deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos pensar em uma igreja, não da pós-modernidade, porque já passamos da pós-modernidade. Não podemos pensar uma igreja para a ultramodernidade que desconsidere tudo quanto foi construído por aqueles que nos precederam. Você já parou para pensar uma liturgia, uma reunião da igreja sem adoração? Porque na verdade, há tempos atrás isso não acontecia. Você já parou para pensar cristianismo no seu modus operandi, na sua prática, o seu viver cotidiano, sem compreensão do sacerdócio universal dos cristãos, sem o entendimento da justificação pela fé, da obra consumada e do perdão dos pecados? Não sei quanto a você, mas isso para mim é inconcebível. E a verdade é que não se pode lançar outro fundamento além desse que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer, nós não podemos ficar presos em uma aparência piedosa, que na verdade nada mais é do que uma atitude saudosista, nos prendendo simplesmente ao que aconteceu no passado. Já existe aquele ditado: quem vive de passado é museu. Mas existem pessoas com as quais nós conversamos que a única coisa que elas sabem dizer é do que Deus fez no passado. Ok, que Deus fez no passado não é o problema, mas eu te faço uma pergunta: o que Deus tem feito hoje na sua vida? Mas a Escritura fala: fazer isso até que Ele venha. Porque em outras palavras Ele está falando: olhe para trás, devolva honra, gratidão por todo investimento, por toda contribuição, mas existe um futuro todo pela frente, existe muito mais a ser feito. Eu acredito em algo, que o passado, ele será o nosso futuro, até que nós tenhamos a disposição de escrever um futuro novo. E deixa eu te dizer uma coisa: a tendência de tudo que é novo é envelhecer. A tendência de tudo que se move é parar. E o X da questão é saber se aquilo que nós estamos fazendo tem poder para transcender a barreira do tempo, ao ponto de que ao nosso respeito seja dito como foi dito a respeito de Abel: mesmo depois de morto ainda fala. Uma vez uma pessoa veio me perguntar a respeito do pastor Dênio Júnior. Perguntaram o seguinte: o Dênio é um cara sempre inovador, parece que ele está na contramão de tudo que está acontecendo. E aí pediram um veredito: o que ele está fazendo? Eu acho que na ocasião, se eu não estiver enganado, o André estava lá. E aí então foi respondido o seguinte: ele está construindo uma igreja para os seus filhos, ele está construindo uma plataforma para a próxima geração, está construindo algo que vai ecoar nos anos pela frente. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas que existia uma das tribos de Israel que tinha uma característica que a destacava dentre as demais, que era a característica da tribo de Issacar.
Você pode ver que no que se refere aos da tribo de Gade, os gaditas, a Escritura diz, o menor vale por 100 e o maior vale por 1000. Eles tinham força, resiliência, eram combatentes, guerreiros, mas sobre a tribo de Issacar, a Escritura diz, eles eram virtuosos porque eles sabiam fazer a leitura dos tempos. E pelo fato de lerem os tempos, eles apontavam a direção e todo Israel caminhava de acordo com o seu apontamento. Eu acredito que o que Deus está fazendo é nos levantando para apontar uma direção. A direção de quem? A direção de Cristo. Eu acredito que esses são dias em que se apagarão as luzes que estão sobre os homens e se acenderão as luzes que estão sobre Ele. Não tem a ver comigo ou com você de modo individual, mas tem a ver com o que Ele planejou antes da fundação do mundo. E por que eu estou falando isso? É legal nós nos inspirarmos em outras pessoas, em outros modelos, mas a pergunta é, não é só porque é cool, não é só porque deu certo para ele que vai dar certo para nós. Não existe uma fórmula, um segredo. Muitas pessoas acham que sucesso é simplesmente encontrar, alcançar êxito no desempenho de uma tarefa, mas acredite em mim, existem muitas pessoas que obtiveram êxito no desempenho de tarefas, mas na verdade, no final das contas, são verdadeiros fracassados. Sabe por quê? Porque viveram a vida inteira fazendo o que Deus nunca os chamou para fazer. E deixa eu te falar, o X da questão é se eu e você estamos nos posicionando para responder àquilo que o Senhor nos chamou, nos comissionou a executar. A respeito de Davi, o salmista diz, e Davi cumpriu o propósito de Deus à sua geração. O que vai valer a pena e o que vai contar naqueles dias é se eu e você cumprimos o propósito de Deus nos dias da nossa chance. Eu gosto da frase de um homem chamado Joe Owen, e falaram algo a respeito dele que eu acredito que tem tudo a ver com o pastor Dene. Pelo menos quando eu me lembro disso, o que me vem à mente é essa definição. Eles diziam que se os pulsos de Joe Owen fossem cerrados, ao invés de jorrar sangue, jorraria a palavra de Deus. Faz sentido para vocês? E ele fala o seguinte, que eu e você não deveríamos orar se nós também não tivéssemos a disposição de sermos a resposta das nossas orações. Não é questão simplesmente de participar de mais uma conferência. Quando eu falo de construir o futuro, eu não me refiro ao fato de se você vai estar ou não na conferência do ano que vem. Deixa eu te dizer uma coisa, essa cadeira não tem poder para mudar a sua vida. O banco da igreja não tem poder para mudar a sua vida, porque se ele pudesse mudar a sua vida, a gente comprava e levava para casa. O X da questão é sobre qual é o nosso plano de ação de hoje em diante. É sobre qual a resposta que nós vamos dar. Não foi de modo proposital, mas vim com essa camisa. Esse grande ajuntamento não tinha em vista nada mais, nada menos do que isso. Não é só viver de conferências e conferências, de imposições de mão, de colecionar palavras proféticas, mas de respondermos sobre aquilo que nos foi liberado. E o primeiro ponto, depois dessa breve introdução, é o seguinte: não queira explicar o que só se pode ver. A palavra de Deus fala em Atos 26, 19, o seguinte: portanto, ó rei Agripa, eu nunca fui, e parafraseando, nunca serei desleal à visão celestial. Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, que na ocasião que eu irei narrar era Saulo, ele estava a caminho de Damasco. Enquanto ele ia em direção a Damasco, a Escritura diz que veio uma luz de frente a ele, ele caiu como que por terra, e ele ouviu uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele responde: quem és tu, Senhor? E a voz fala: eu sou o Cristo a quem você tem perseguido. E aí ele recebe algumas recomendações, direções.
entra pelas portas da cidade, parará, parará, parará. Ele conta todo o episódio da conversão, aquela experiência de porta, de virada de chave, de ressignificação de propósito, de destino. Ele é preso, é levado diante das cortes do povo. E aqui no capítulo 26, na ocasião, Paulo está diante de Festo e de Agripa. E ele começa a contar tudo isso para aqueles homens. Olha, eu estava a caminho de Damasco, eu tive uma experiência com Deus, e parará, 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 parará. E aí Festo vira para Paulo e fala: Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E aí passam alguns versículos, e ele exclama ao rei Agripa agora: portanto, ó rei Agripa, pode parecer loucura, pode parecer um delírio, pode parecer um desperdício, mas eu nunca fui e nunca serei desleal à visão celestial. E sabe por que é que às vezes a gente perde muito tempo? Porque a gente fica querendo explicar, querendo que as pessoas entendam aquilo que só se pode ver. Deixa eu te dizer, nós não vamos mudar o mundo sozinhos, mas existem certas coisas do mundo que só eu e você podemos fazer. Eu estava conversando com um cara da minha equipe, e a gente conversava mais ou menos assim: olha, ele dizia: pastor, eu vou me casar daqui a algum tempo, e até um tempo atrás eu estava com muito medo, porque eu não tenho referência paterna, meu pai nem me reconheceu, não me registrou, e durante muito tempo isso me assolou, me afligiu. E aí então ele falou: em um dado dia eu tive uma experiência com Deus, e eu me posicionei, e eu falei: eu não vou ficar de fora do que Deus está fazendo, eu vou mudar o mundo. E aí ele falou assim, de uma maneira que não foi claramente compreendida por mim. Eu falei: como assim, mano? Ele falou: é isso, pastor, eu vou mudar o mundo. E eu perguntei: como que você vai fazer isso? Ele falou: eu vou mudar o mundo mudando a minha casa primeiro. Ele falou: eu vou ser marido de uma só mulher, eu vou ser pai dos meus filhos, eu vou dar para eles o que eu não recebi. Não é uma questão se eu sou ferido, magoado, machucado, é sobre uma incumbência que ninguém vai poder fazer no meu lugar. Nancy Pierce, no livro Verdade Absoluta, ela diz o seguinte: que o reino de Deus, a obra de Deus, é edificada por uma perspectiva denominada glocal. É uma perspectiva global e uma perspectiva individual. A perspectiva global é a seguinte, vou aplicar, ilustrar. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Logo, por consequência disso, pregar o evangelho não é uma opção, não é algo que se torna restrito a um e a outro, não. Envolve a todos nós que compomos o corpo de Cristo. Mas existe uma perspectiva individual. A Escritura diz no Salmo 139 o seguinte: os teus olhos me viram, uma substância ainda sem forma, e os meus dias foram escritos e determinados, antes de cada um deles existir. Antes de sermos uma substância sem forma, o Senhor havia nos escolhido, Ele havia escrito e determinado. Ele fala ao profeta Jeremias: antes de ser gerado no ventre materno eu te escolhi, e antes que saísse da sua madre eu te consagrei, te ungi e te constituí profeta às nações. Ele mesmo nos predestinou para a realização de boas obras, antes mesmo que nós andássemos por elas. E às vezes você fica questionando o porquê de você ser de uma maneira e não ser de outra, o porquê de você ser diferente de mim ou de outro. Eu vou citar algo que um dia ouvi de um homem de Deus.
depois de uma pregação, um irmão que o ouvia, correu até ele e disse o seguinte: mano, como que eu faço para ser igual você? E aí aquele homem de Deus respondeu: você não pode ser como eu. E na hora ele ficou meio assim: será que eu fui rude, grosso? A resposta abrupta. E naquela questão de segundos ele meio que pede o Espírito: Espírito, me tira dessa sinuca de bico. E ele responde assim: se você for como eu, o mundo vai perder você. E isso certamente seria um grande desperdício. Há um tempo atrás minha esposa postou uma foto do meu filho Benjamin, e aquilo ali mexeu comigo. Não é porque ele é o meu filho, mas na legenda da foto ela colocou assim: as pessoas mais bonitas são aquelas que se vestem de si mesmas. E o problema é que a gente às vezes acha que beleza é parecer com o outro, mas ser belo é parecer, é se encaixar no formato, no molde que Deus te criou para ser. É ser quem Deus te criou para ser. Existe graça, existe virtude em ser você. Mas o segundo ponto dessa ministração é o seguinte: o mundo mudou. A Escritura diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai concordar comigo que o mundo, não no sentido cosmos, mas no sentido de sociedade, ele mudou de lá para cá. Eu não sei se você sabe, mas de Jesus até Leonardo da Vinci, demoraram 500 anos para que o conhecimento humano dobrasse. O tempo passou, e esse percentual, esse espaço de tempo diminuiu, encurtou. O conhecimento humano passava a dobrar a cada 250 anos. Isso diminuiu e chegou a intervalo de 50 anos. Mas na década de 60, o conhecimento humano começou a dobrar a cada 10 anos. Ou seja, a mentalidade do mundo, pelo qual, no sentido social, Jesus morreu naquela ocasião, era totalmente diferente do mundo que eu e você estamos habituados. Mas tem gente que insiste em falar que vai tocar essa geração fazendo como se fazia há mais de 1 milhão de anos atrás, se é que você me entende. Deixa eu te dizer hoje, um adolescente de 12 anos de idade tem mais conhecimento do que um imperador no auge do seu império. E eu não preciso ir muito longe ou acentuar por demais as coisas. A geração do meu pai é diferente da minha geração. A geração do meu pai passou por diversas crises, passou pelo plano Collor, plano real. O que aquela mentalidade procurou na ocasião? Estabilidade. Não se podia, não era confiável colocar dinheiro no banco, porque a inflação subia a tempo recorde. Então o que as pessoas começaram a fazer? Vamos patrimonializar, para que nós não descapitalizemos, para que nós não percamos ativos, poder de compra. Então aquela geração foi a geração que mais patrimonializou até então. Por consequência, o que aquelas pessoas procuraram? Empregos públicos, o funcionalismo público. Porque estabilidade. Eu não preciso, eu não quero que os meus filhos passem por essa mesma instabilidade que eu passei. Mas qual que é a mentalidade da nossa geração? A pessoa não consegue ficar mais de 4 anos no mesmo emprego. A pessoa, ela não consegue ficar trabalhando simplesmente para ter o dinheiro de pagar as contas. Ela trabalha por um ideal, ela trabalha por um propósito. O que é levado em consideração é se aquilo faz sentido ou não para ela. E se eu e você falamos de tocar uma geração, de participar de uma colheita, a gente precisa entender como isso vai acontecer. Durante muito tempo, o cristão foi tido como retrógrado, estúpido, inculto, iletrado, porque se blindou dentro de uma bolha gospel, de um submundo. Eu não sei se você sabe qual foi a proposta
do marxismo de cultura. Em outras palavras, encurtando a história, eles disseram o seguinte: olha, nós não vamos fazer revolução como esses outros têm feito, na base de derramamento de sangue. Nós vamos entrar dentro dos centros de formação acadêmica, nós vamos nos infiltrar nos centros de influência política, e a nossa reforma vai ser cultural, social, e quando as pessoas menos perceberem, elas já terão se tornado semelhantes a nós. Sabe por que o mundo hoje tem voz? Porque um dia a igreja decidiu se calar. O mundo só tem voz onde a igreja se calou, como diz o Gustavo Paiva. E aí, por consequência disso, pessoas falaram: olha, eu não vou para a formação superior, não vou para as universidades, eu não vou trabalhar no mercado secular, porque se eu for para esses lugares, para esses campos hostis, eu vou me perder. Mas não é isso que a Escritura diz, porque no capítulo 60 de Isaías, a Escritura diz que as trevas viram grande luz, e quando aqueles que jaziam em trevas viram a luz, eles não ofuscaram a luz, pelo contrário, eles correram em direção à luz, e a luz passou a dissipar as trevas. Por quê? Porque a luz é maior do que as trevas. A Escritura diz: se a luz que é em ti for em trevas, quão poderosas trevas serão. Eu acredito que nesses dias Deus vai levantar pessoas em uma unção de erudição, com capacidade de empreendedorismo, com desenvolvimento de outras inteligências, e nós vamos reassumir aquilo que é nosso por direito. Nós vamos devolver a igreja para o mundo. O que nós estamos fazendo não é construir uma igreja para crentes, para ficar migrando pessoas de um prédio para o outro. Nós estamos fazendo igreja, edificando o reino, para tocar essa geração, esse mundo caído, que vai ter uma experiência, um encontro com Jesus Cristo. E aí às vezes você pode pensar: não, mas isso daí é para uma pessoa perfeita. Muito bom! Quem aqui já assistiu Thor Ragnarok? Uau! Tem um momento do filme Thor Ragnarok que rola o seguinte: o Thor está num cativeiro. O Thor está num cativeiro, vocês lembram desse momento? E aí ele está tentando dar um jeito de sair de lá. E aí ele pega uma bola de plástico e joga no vidro. O que se esperava é que o vidro espatifasse, entende? Quebrasse, arrebendasse. Que eu venho com minha gíria goianiense aqui, às vezes o povo não me entende. Mas não acontece nada, o vidro não quebra, a bola bate no vidro e volta no rosto do Thor. E o que acontece? O Thor cai no chão, ele comete uma gafe. O Espírito de Deus falou ao meu coração assim: Rodrigo, é através de pessoas como ele que eu vou me envolver, que eu vou me mover, que eu vou fluir. Aí você pode perguntar: como assim? Poxa vida, o Thor é filho de Odin, o cara é todo poderoso, é um super-herói. Era para o vidro ter espatifado, quebrado todo, mas ele cometeu uma gafe. Deixa eu te dizer, os super-heróis dos nossos dias não usam capas, eles não são figuras sacras, santas, perfeitas, eles são gente como a gente. E o Senhor falou comigo: se até o Thor comete gafes, eu posso usar pessoas imperfeitas, eu posso usar pessoas incapazes, ao ponto de quando eles olharem para eles vão dizer: mas não é possível, não tem cabimento. Mas não depende do que eu e você podemos fazer, mas daquilo que ele fez. Mas o penúltimo ponto é o seguinte: nós servimos a um Deus criativo. Eu quero profetizar sobre a sua vida já, que o Senhor vai multiplicar sabedoria e entendimento. O Senhor vai entregar obras literárias nas suas mãos. E que você não vai precisar se preocupar com o que comer, o que vestir. Porque se Ele cuida das aves e dos lírios, Ele vai cuidar de você também. A palavra de Deus fala em Gênesis 1:1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós encontramos o primeiro atributo de Deus: Ele é um Deus criativo. No versículo 26 a Escritura diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele tenha domínio. Parará, parará.
Então, o Deus que é criativo criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, com o poder de criar. Qual foi a primeira incumbência que Deus dá ao homem? Alguém sabe? Ele fala: dê nome a todos os animais. Dê nome a todos eles. A Bíblia fala que o homem deu nome a todos os animais. Se alguns enxergam isso como algo relativo, eu não. Ele deu nome a todos os animais. Ou seja, Deus estava estendendo o poder de criação ao homem. Deus estava entendendo essa graça e compartilhando com o homem. Às vezes você olha para um homem de sucesso e você fala: eu queria ter a mente desse cara. Porque afinal de contas, como diz o profeta Isaías, quem conheceu a mente do Senhor, para que por ele fosse ouvido? Mas o apóstolo Paulo exclama: nós porém temos a mente de Cristo. Sabe qual que é o problema? Deixa eu te dizer algo, e isso foi o que o mundo tentou infiltrar, colocar na sua mente. Suponhamos que eu te desse esse smartphone aqui, Richard. É só uma suposição. E eu falo para você: Richard, bate alguns pregos com esse smartphone. Fixa alguns pregos na parede com esse smartphone. Não por quê? Porque ele não foi criado para isso. Se o Richard fizesse isso, o smartphone ia começar a espatifar. Seria correto, pode sentar, eu virar para o Richard e falar: Richard, ou o Richard me dizer: esse smartphone não presta. Não seria coerente. Por quê? Porque a finalidade, o propósito do smartphone não é fixar pregos. Ele tem outras finalidades. O problema, e eu digo com todo amor e carinho, eu estava falando com o pastor dele, muitas vezes a gente delegou para o Estado desenvolver algumas inteligências que eles negligenciaram. A igreja precisa reassumir isso. E as pessoas viraram para você, porque você pode ver que o sistema de educação brasileiro, ele não ensina as pessoas a pensarem por si mesmas. Eles são uma máquina de reprodução em série, de doutrinação, de estupidificação individual. Eu amei o material de criança, quero parabenizar a Abigail aqui, uma salva de palmas para a Abigail aqui, e toda a equipe participou. Porque você ensina a criança a pensar desde a infância. Deixa eu dizer o que o Bill Johnson fala. O Bill Johnson diz o seguinte: ele é pastor de uma das igrejas mais relevantes do mundo, ou quiçá a mais relevante do mundo. Ele falou assim: um dia perguntaram para ele: Bill Johnson, como que você define liberdade, libertação? Está lá no livro Poder para Transformar o Mundo. E eu não sou vendedor de livro, não. Ele falou: a verdadeira libertação não acontece quando o homem deixa de pensar pelo mundo, e muito menos quando o homem começa a pensar por uma mentalidade religiosa. Mas a verdadeira libertação acontece quando, que movido pelo Espírito, o homem começa a pensar por si mesmo. Eu acredito que esse é um tempo, deixa eu dizer, a gente bateu em movimentos como G12, M12, todas as variações do 12, porque eram lideranças impositivas. Mas qual foi o reflexo disso? Nós criamos uma superdependência de cristãos por figuras religiosas. Hoje em dia não é se o pastor permite ou não, é porque o líder se vê refém de tomar uma decisão que talvez vai contrariar a opinião do líder ou do pastor. Mas eu oro para que nós assumamos a liberdade que nós recebemos no Espírito. A Escritura diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Quero profetizar que criatividade, que autoridade, que ousadia vai se apoderar, e canções serão escritas, e obras de arte serão esculpidas, serão pintadas, e eruditos, e intelectuais, e mestres, e doutores serão levantados, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu acredito nisso. Mas por fim, não menos importante, acabei esquecendo de algo aqui, mas tá bom. Eu e você precisamos nos posicionar para construir o futuro. Deixa eu te dizer, o desconhecido é diferente do incerto.
O desconhecido é diferente do incerto. Não é porque você ainda não sabe o que vai estar lá, que isso é uma incerteza. O que a Escritura diz? A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Deixa eu te dizer, o futuro vai ser construído, quer você queira, quer você não queira. O X da questão é se você tem interesse de participar da construção dele ou não. Que o mundo vai continuar a mudar, isso é uma certeza. A questão é se você vai se dispor a ser parte da inovação, ou você vai ficar apenas como um espectador vendo a banda passar na sua frente. Porque que Deus te designou um propósito para isso, que Deus te deu criatividade e ousadia para isso, eu acabei de mostrar para vocês. Mas a questão é se eu e você vamos nos posicionar para construir um futuro novo. Eu vou fazer uma citação e no final vou citar de novo. Um dia, um grande avivalista, chamado Moody, ele estava sentado no banco de uma praça. E aí chega um homem, chamado Henry Ollen. E Henry Ollen exclama o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem completamente consagrado ao seu propósito. E a história conta que nos bastidores, ouvindo aquilo, Moody se levanta e fala: eu serei esse homem. Eu acredito que isso é progressivo, que o que Deus tem para fazer é muito maior. Antigamente a gente cantava uma música, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu. Eu achava que era arrogância, o pessoal da adoração pode subir, que era soberba. Mas o próprio Cristo falou: aquele que crê em mim, não fará apenas as obras do que eu faço, mas obras maiores eles farão. Você fará, eu farei. Não existe margem, parâmetro maiores. Jesus curou enfermos. Jesus restaurou a vista aos cegos, restaurou. Ele purificou, leprosos purificou, ressuscitou mortos também. E Ele falou mesmo para nós: vão, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. De graça vocês receberam, de graça vocês também vão dar. Mas para concluir, eu queria citar alguns homens de Deus que não se deixaram ser movidos pelo mundo, mas se posicionaram para mover o mundo. Os homens que moveram o mundo foram aqueles que não se deixaram ser movidos por ele. E a Escritura fala a respeito de um homem na galeria dos heróis da fé chamado Abraão. A Escritura fala que Abraão, um homem de idade avançada, tinha mais de um século de vida, e recebeu um presente de Deus, um filho, por meio do qual a promessa feita se cumpriria. E aí então, em um dado dia, o Senhor fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, que não tem nada a ver com aquilo que sua mão pode produzir, mas com aquilo que eu te entreguei, e leva-o para que ele seja imolado, e leva-o para que ele seja esquartejado. Sabe aquilo que aparentemente é o objeto, o instrumento da sua vitória? Pois é, eu quero que você entregue ele para mim. E a Escritura conta que Abraão faz uma viagem de 3 dias. O Thomas falou sobre isso, vou aproveitar o gancho. Isaac fala para o pai, fala: pai, eu estou vendo o cutelo e a lenha, mas onde que está o cordeiro? E aí Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Essa é a perspectiva de Gênesis, mas em Hebreus não é desse modo que o autor relata. Ele fala assim: Abraão decidiu, resolveu em seu coração sacrificar Isaque, porque ele cria que mesmo que Deus o matasse, ele era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem que Abraão estava vendo? Ele estava vendo Jesus há milhares de anos atrás. Isaque aponta para a obra do filho. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar.
milhares de anos na frente. A palavra de Deus fala, em Hebreus ainda, que Deus chama Moisés como filho da filha de Faraó. O cara era príncipe, a promessa de um sucessor para o trono da maior potência do mundo. E a Bíblia fala que ele abriu mão dos prazeres transitórios do Egito, do pecado, porque ele considerava as riquezas de Cristo superiores a qualquer proposta que pudesse ser apresentada. Ele se identifica com o seu povo. E a Bíblia fala que pela fé, ele decide responder a Deus, porque ele viu o invisível. A palavra de Deus fala, portanto, não fixe os seus olhos naquilo que se vê, mas fixe os seus olhos nesse santo paradoxo, naquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê, isso é eterno. Eu me lembro que quando eu decidi responder a Deus, em um chamado pastoral, eu estava no melhor momento da vida. Eu tinha recebido a proposta para ser assessor de um político. Na ocasião ali eu tinha 19 anos, ia ganhar 6 mil reais de salário, não tinha nem um passarinho para dar água. Era ótimo. E aí então, eu participando de um evento, de uma conferência, um ajuntamento solene, e o pregador falava o seguinte, ele fez a citação de Abraão, Isaac, fala assim, muitos pregadores usam dessa porção para colher uma oferta. Falam de Abraão e Isaac para colher uma oferta de sacrifício. E ele prosseguiu falando, e nessa noite não vai ser diferente. Nessa noite nós vamos também colher uma oferta. Só que hoje a oferta que nós vamos colher não é uma oferta financeira. Hoje nós não estamos falando sobre dinheiro de modo objetivo, porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua vida toda para fazer a vontade dEle. Meu coração ele borbulhava, porque eu falei, Senhor, isso foi tudo que eu pedi. Aqui está a oportunidade da vida, está um case de sucesso. Se eu abandonar, se eu afundar os barcos, não tem para onde eu voltar, para onde eu irei? Se não tem para onde voltar, se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu falei, Senhor, está aqui. Sabe, Deus ele não nos quer de modo parcial, ou é tudo ou não é nada. Não existe como servi-lo pelas metades, mas existe uma promessa. Ele fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, por causa do evangelho, vai encontrar a verdadeira vida. Deixa eu te dizer, eu nunca me arrependi. Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu não estou falando que eu não passei por dificuldades, por provações, mas as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que vai ser revelado, que tem sido revelado dia após dia.